A Bíblia nos apresenta Abraão como filho de Terá, um homem que viveu em um tempo profundamente marcado por múltiplas crenças e práticas religiosas. O livro de Gênesis registra essa linhagem quando diz: Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Gênesis 11:27. Desde o início, a história de Abraão se entrelaça com uma família que viveria eventos decisivos para a formação da fé que atravessaria gerações. A tradição judaica também preserva o nome de sua mãe, Amtelai, filha de Carmevot, informação mantida nos registros antigos e que reforça o contexto familiar no qual Abraão foi formado. Ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã, porém, teria uma trajetória curta. A Escritura relata um fato marcante. Arã morreu ainda em vida de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Gênesis 11:28. Essa perda precoce não é apenas um detalhe familiar, mas um ponto de virada que impacta toda a narrativa. Abraão viveu em uma época muito antiga, próxima aos grandes acontecimentos narrados nos primeiros capítulos do Gênesis. Ele presenciou uma humanidade que buscava se afirmar por meio da força, da organização e da exaltação própria, como vemos na geração da Torre de Babel. A Bíblia descreve aquele momento dizendo: Disseram, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, para que façamos um nome para nós mesmos. Gênesis 11:4. Esse era o cenário cultural em que Abraão estava inserido. Um mundo que olhava para si mesmo em busca de poder e significado. Mesmo assim, Abraão trilhou um caminho diferente. Por meio da tradição transmitida de geração em geração, e também por uma observação atenta da criação, ele passou a compreender que o universo não era fruto do acaso. Ao contemplar a ordem da natureza, ele entendeu que havia um Criador acima de tudo. Essa convicção o levou a um nível espiritual elevado, reconhecido mais tarde como um chamado profético. O próprio livro de Gênesis revela que Deus começou a se comunicar com Abraão de forma direta, estabelecendo uma relação única. Mais adiante, o texto registra: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse chamado não surge de forma isolada, mas como resultado de uma caminhada interior, de alguém que buscava a verdade em meio a um ambiente que seguia muitos caminhos diferentes. Entretanto, dentro de sua própria casa havia um grande contraste. Seu pai, Terá, era um homem ligado à idolatria. A tradição relata que ele mantinha um comércio de imagens, símbolos visíveis das crenças da época. Quando Abraão ficou responsável por aquele local, sua fé em um único Deus entrou em confronto direto com tudo o que via ao seu redor. Abraão então tomou uma atitude que simbolizava sua ruptura com aquele sistema de crenças. Ele danificou as imagens e deixou apenas uma intacta, colocando um objeto em suas mãos. Quando Terá retornou e viu o que havia acontecido, questionou o filho. Abraão, com sabedoria, respondeu apontando para a incoerência da situação, mostrando que aquelas imagens não tinham poder algum. O silêncio de Terá diante dessa lógica revelou um conflito interno profundo. Esse episódio marca o início do confronto entre a fé de Abraão e as estruturas religiosas e políticas de sua época. A situação chega ao conhecimento de Nimrod, o governante daquele período, o mesmo associado ao contexto da Torre de Babel. Nimrod confronta Abraão e questiona sua fé em um único Deus, desafiando-o a provar sua convicção. Esse encontro não é apenas um embate entre um homem e um rei, mas entre duas visões de mundo. Uma baseada no poder humano e outra fundamentada na confiança em um Criador invisível, porém soberano. É nesse ponto que a jornada de Abraão começa a ultrapassar os limites familiares e se tornar um testemunho que atravessaria séculos. A tradição preserva um detalhe significativo sobre o local de origem de Abraão. A terra se chamava Ur dos Caldeus, ou Ur-Kasdim, e no aramaico, a palavra Ur carrega o significado de fogo. Esse detalhe não surge por acaso, pois ele se conecta diretamente a um dos momentos mais decisivos da vida de Abraão. Segundo a tradição antiga, Nimrod decide colocar Abraão à prova. Ele o confronta dizendo que, se Abraão realmente acreditava em um único Deus,
Esse Deus deveria ser capaz de livrá-lo mesmo diante de uma situação extrema. Assim, Abraão é lançado em uma fornalha ardente. Aquilo que parecia ser o fim se transforma em um acontecimento extraordinário. Abraão sai com vida. A narrativa destaca esse evento como um sinal claro da proteção divina sobre aquele que confiou plenamente. Esse episódio ecoa um princípio que atravessa toda a Escritura. O Deus Criador não está limitado pelas forças da natureza. Ainda que o livro de Gênesis não descreva esse acontecimento de forma detalhada, ele apresenta o fundamento dessa confiança quando afirma que o Senhor é aquele que governa sobre toda a criação. Diante do ocorrido, Nimrod se volta para Arã, irmão de Abraão, e o questiona. Arã observa o livramento do irmão e declara que também reconhece a existência de um único Deus. Contudo, sua decisão não nasce da mesma convicção profunda. Ele condiciona sua fé ao resultado visível. Quando Arã também é colocado à prova, ele não resiste. A tradição relata que Arã não sobrevive, revelando a diferença entre uma fé firmada em convicção e uma fé sustentada apenas pela circunstância. Esse momento explica de forma profunda uma declaração curta, mas carregada de significado, registrada na Bíblia. Arã morreu ainda em vida de seu pai Terá. Gênesis 11, 28. Por trás dessa frase simples, existe uma história de escolhas, convicções e consequências. Abraão, mais uma vez, enfrenta a dor da perda. Primeiro, havia perdido o irmão ainda em Ur. Agora, essa perda se confirma de forma definitiva. No entanto, a história não termina na dor. Arã deixa um filho chamado Ló, e Abraão assume a responsabilidade por ele. Essa decisão demonstra não apenas laços familiares, mas um caráter moldado pela responsabilidade e pelo cuidado. É nesse contexto que a narrativa bíblica avança para um novo capítulo. Após essas experiências intensas, Abraão recebe um chamado direto de Deus. O texto de Gênesis registra esse momento com clareza e autoridade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Esse chamado não é apenas geográfico. Ele envolve romper com padrões culturais, crenças antigas e uma vida inteira construída até ali. Deus continua a falar com Abraão, revelando que aquela jornada teria um propósito maior. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12, 2. Abraão entende que sua obediência não afetaria apenas a sua própria vida, mas o futuro de muitos. Mesmo assim, ele não caminha sozinho. Abraão se sente responsável por sua esposa Sarai e por seu sobrinho Ló. O texto bíblico confirma essa decisão quando diz: Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Gênesis 12, 4. Cada passo dessa caminhada é marcado pela confiança em Deus, mesmo sem saber exatamente o que o aguardava. Abraão deixa sua terra, sua cultura e tudo o que lhe era familiar, não porque tinha todas as respostas, mas porque havia aprendido, ao longo de sua vida, que confiar em Deus era mais seguro do que permanecer onde estava. Após sair de Charã, a narrativa bíblica revela algo profundo sobre a missão de Abraão e Sarai. O texto nos diz que eles partiram levando consigo não apenas bens, mas também aquilo que haviam construído espiritualmente ao longo do caminho. O livro de Gênesis registra: Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Gênesis 12, 5. Essa expressão revela que Abraão e Sarai não caminhavam sozinhos. Eles haviam ensinado, orientado e fortalecido pessoas na fé em um único Deus. Mesmo sem filhos naquele momento, haviam formado vidas, guiando outros a reconhecerem o Criador do universo. Sua jornada não era apenas física, mas espiritual e transformadora. A Bíblia mostra que Abraão e Sarai tinham plena convicção de que existia um só Deus. Eles não apenas criam nisso, mas ensinavam essa verdade a todos que se aproximavam. Não se tratava de uma crença teórica, mas de uma fé vivida, compartilhada e colocada em prática no dia a dia. Assim, tornaram-se referência para muitos que buscavam sentido e direção. Juntos, eles deixam definitivamente a terra de Charã, seguindo em direção à terra de Canaã, que mais tarde seria conhecida como a terra de Israel.
Essa caminhada exigiu renúncia, coragem e perseverança. O próprio Deus reafirma esse propósito quando aparece a Abraão e declara: "A tua descendência darei esta terra." Gênesis 12:7. Diante dessa promessa, Abraão ergue um altar, reconhecendo que cada passo daquela jornada dependia da direção divina. No entanto, a caminhada da fé não significa ausência de dificuldades. Ao chegar à terra de Canaã, Abraão se depara com uma realidade dura: a fome. A Bíblia descreve esse momento com simplicidade e profundidade. Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para ali peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12:10. Mesmo diante da escassez, Abraão não questiona a Deus. Ele entende que cada situação tem um propósito, ainda que não seja imediatamente compreendido. No Egito, Abraão enfrenta mais uma prova. Ao perceber que Sarai era muito formosa, teme pela própria vida. Em um momento de fragilidade humana, pede que ela se apresente como sua irmã. A Bíblia registra essa decisão ao narrar que Abraão disse: "Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por amor de ti, e que viva a minha alma por tua causa." Gênesis 12:13. Essa passagem revela que até mesmo homens de fé passam por momentos de medo e insegurança. Ainda assim, Deus permanece fiel. O Senhor intervém, protege Sarai e conduz a situação de forma que Abraão não seja destruído, mostrando que a promessa divina não dependia da perfeição humana, mas da fidelidade de Deus. Assim, a história de Abraão avança mostrando um homem em constante aprendizado. Ele caminha entre promessas, provações, quedas e restaurações, sempre guiado pela certeza de que existe um único Deus. A narrativa avança para um ponto importante de compreensão cultural e bíblica. Em muitos textos antigos, a palavra filhos nem sempre se refere apenas a descendentes diretos, mas também a netos e membros da mesma linhagem. Esse padrão aparece em diferentes passagens das Escrituras e ajuda a compreender melhor a relação familiar entre Abraão e Sarai. Sarai era sobrinha de Abraão, filha de Arã. No entanto, por fazer parte da mesma casa patriarcal de Terá, a tradição também a reconhece como pertencente à mesma linhagem direta. Essa explicação esclarece por que, ao descer ao Egito, Abraão apresenta Sarai como sua irmã. A própria Bíblia registra essa declaração quando Abraão diz: "Ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher." Gênesis 20:12. Essa afirmação não surge como uma mentira deliberada, mas como uma estratégia dentro da estrutura familiar e cultural daquele tempo. O contexto era delicado. Abraão temia que, ao descobrirem que Sarai era sua esposa, sua vida fosse colocada em risco. Ele sabia que a beleza de Sarai chamaria a atenção. O texto bíblico mostra que, ao chegarem ao Egito, isso de fato acontece. Gênesis relata que Sarai é levada à casa do faraó, mas a história não se encerra ali. Aqui, a narrativa revela um dos pontos centrais da fé de Abraão: a confiança de que Deus continua soberano, mesmo quando decisões humanas imperfeitas entram em cena. A Bíblia afirma que o Senhor interveio diretamente naquela situação. O texto diz que Deus feriu a casa do faraó com grandes aflições por causa de Sarai, mulher de Abraão. Gênesis 12:17. Essa intervenção deixa claro que Deus não permitiu que Sarai fosse tocada, preservando a promessa que havia feito a Abraão. Esse episódio ensina algo essencial. Existe o livre-arbítrio humano, mas ele nunca ultrapassa os limites do propósito divino. O faraó tinha liberdade de decisão, mas Deus impediu que suas ações ultrapassassem o que era permitido. Assim, a história demonstra que o cuidado divino não anula a liberdade humana, mas estabelece limites para proteger aquilo que faz parte do plano maior. Após compreender o que havia acontecido, o faraó chama Abraão, devolve Sarai e ainda concede presentes. A Bíblia relata que Abraão sai do Egito com rebanhos, bens e recursos. Gênesis 12:16, 13 e 1. Mesmo em meio à provação, Deus transforma aquela experiência em crescimento e fortalecimento. Abraão retorna então à terra para onde havia sido chamado. Ele volta mais maduro, mais consciente e ainda mais firme em sua missão. A caminhada que começou com dúvidas e riscos, agora se consolida com aprendizado, proteção e provisão. Cada etapa reforça que a fé verdadeira não é ausência de desafios, mas confiança contínua em meio a eles.
Com o passar do tempo, algo triste acontece na caminhada de Abraão. Seu sobrinho Ló, filho de um irmão muito amado, começa a se afastar. A prosperidade havia crescido de ambos os lados, e seus rebanhos tornaram-se grandes demais para permanecerem juntos. A Bíblia descreve essa tensão dizendo que havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, pois a terra já não podia sustentá-los vivendo lado a lado. Gênesis 13, 6, 7. Os pastores de Abraão eram conhecidos por sua justiça, enquanto os de Ló começaram a agir de forma inadequada, avançando sobre terras alheias para sustentar seus rebanhos. A situação gera conflitos constantes. Diante disso, Abraão toma uma decisão marcada pela paz e pela maturidade espiritual. Ele se aproxima de Ló e diz, conforme o relato bíblico: "Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos." Gênesis 13, 8. Abraão oferece a Ló a liberdade de escolha. Ele abre mão do direito de decidir primeiro e declara: "Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda." Gênesis 13, 9. Ló escolhe a região próxima a Sodoma, um lugar próspero aos olhos, mas espiritualmente comprometido. A Bíblia observa que os homens de Sodoma eram maus e pecavam gravemente. Gênesis 13, 13. Ainda assim, Ló decide seguir esse caminho. Mesmo separado, a história de Abraão e Ló continua conectada. Algum tempo depois, a Bíblia nos conta que houve uma grande guerra na região. 4 reis poderosos dominavam 5 reinos, cobrando tributos. Quando esses 5 reinos se rebelam, uma guerra se inicia. O livro de Gênesis descreve esse conflito de forma direta. Gênesis 14, 1, 4. Os 4 reis vencem a batalha e levam cativos os habitantes de Sodoma, incluindo Ló. O texto diz claramente: "Também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão que habitava em Sodoma, e os seus bens, e se foram." Gênesis 14, 12. Quando essa notícia chega até Abraão, sua reação revela o caráter que marcou toda a sua vida. Mesmo sabendo que Ló havia se afastado e tomado decisões erradas, Abraão não o abandona. Ele reúne seus homens, 318 servos treinados, nascidos em sua casa, e parte em resgate. A Bíblia relata: "Ouvindo Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus 318 criados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan." Gênesis 14, 14. Abraão faz um ataque estratégico durante a noite e, contra todas as expectativas humanas, vence os reis que haviam derrotado 5 reinos inteiros. O texto continua dizendo que ele recupera todos os bens e traz Ló de volta, junto com as mulheres e o povo. Gênesis 14, 15 e 16. Esse momento revela Abraão não apenas como um homem de fé, mas como um homem de bondade e responsabilidade. Ele poderia ter ignorado o problema, mas escolheu agir. E, mesmo após a vitória, Abraão recusa os despojos da guerra, deixando claro que sua confiança não estava em riquezas, mas em Deus. Gênesis 14, 22 e 23. Assim, a história mostra que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas: proteger, restaurar e agir com justiça, mesmo quando isso exige esforço, risco e renúncia. A caminhada de Abraão seguia avançando no tempo, e as promessas de Deus continuavam ecoando sobre sua vida. Já havia passado mais de uma década desde que ele deixara Harã e entrara na terra de Canaã. Abraão e Sarai permaneciam juntos, fiéis um ao outro, mas o silêncio de filhos ainda pairava sobre o lar. A Escritura nos conta que, após 10 anos vivendo na terra, Sarai toma uma decisão difícil. Ela olha para o tempo que passou, para o seu próprio corpo, e diz ao marido que talvez a promessa não se cumprisse por meio dela. Então Sarai oferece sua serva, Hagar, para que dela viesse a descendência. Esse momento é narrado em Gênesis 16, quando Sarai diz a Abraão que talvez o caminho da promessa passasse por Hagar. Abraão ouve sua esposa, e dessa união nasce Ismael. O texto bíblico nos mostra que Ismael nasce e passa a fazer parte da história, com um papel importante, ainda que distinto da promessa principal. Mas Deus não havia terminado de falar. Algum tempo depois, o Senhor volta a se revelar a Abraão de forma clara e direta. E agora, não é apenas uma promessa distante. É uma declaração firme. Em Gênesis 17,
Deus diz a Abraão que ele teria um filho, não com Agar, mas com Sarai. É nesse momento que algo profundo acontece. Deus diz a Abraão que seu nome não seria mais Abrão. O nome muda, a identidade muda, o chamado se expande. O texto nos conta que Deus diz: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Gênesis 17:5. O nome Abrão, que significava pai exaltado, agora se torna Abraão, pai de uma multidão. Não é apenas uma mudança simbólica, é um marco espiritual. Deus está selando uma aliança. E a transformação não para nele. Deus também fala sobre Sarai. Ele declara que o nome dela também será mudado. Sarai passa a se chamar Sara. O texto bíblico diz: quanto a Sarai, tua mulher, não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Gênesis 17:15. Com isso, Deus reafirma que a promessa não seria cumprida por atalhos humanos, mas pelo cumprimento da palavra divina. Sara daria à luz. O impossível aos olhos humanos seria o cenário onde Deus manifestaria sua fidelidade. Deus então estabelece o pacto, um pacto eterno, um acordo que não dependia apenas do tempo, da idade ou da força humana. Dependia da fidelidade do Criador. O Senhor deixa claro que essa aliança atravessaria gerações. Abraão ouve tudo isso já avançado em idade. Mas, mesmo assim, permanece. Ele continua andando. Continua crendo. A história nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar caminhando mesmo quando o tempo parece contradizer a promessa. Essa etapa da história nos mostra algo essencial. Deus não se atrasa. Ele prepara. Ele forma. Ele molda o caráter antes de cumprir a promessa. Abraão precisou aprender a confiar além das circunstâncias, além das soluções humanas, além do próprio entendimento. E assim, a história avança para o cumprimento do que parecia impossível. O pacto está firmado. O nome foi mudado. A promessa agora tem forma, direção e tempo. Deus havia falado. E quando Deus fala, ele cumpre. A história avança para um dos momentos mais profundos da vida de Abraão. Um instante que não marca apenas uma promessa, mas estabelece um pacto, um acordo solene entre Deus e um homem. A Escritura descreve esse momento como o pacto das partes. Naquele tempo, firmar um pacto significava algo sério, irrevogável. Abraão recebe a orientação de separar alguns animais. Ele os parte ao meio e organiza as metades, formando um caminho entre elas. Essa trilha simboliza compromisso absoluto. Quem passasse por aquele caminho estaria declarando: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu a esses animais, se eu não cumprir minha palavra. O texto nos leva a Gênesis 15, onde esse cenário é apresentado com detalhes. Abraão prepara tudo conforme Deus orienta. Entre os animais partidos, há um elemento que chama a atenção: uma ave que não é dividida. Ela permanece inteira, intacta. A narrativa ensina que essa ave representa algo que não seria destruído ao longo da história: a fé no Deus único. A idolatria teria fim, mas a aliança com o Criador permaneceria viva. Aquilo que é inteiro não se rompe. Aquilo que Deus preserva, ninguém pode destruir. Quando tudo está preparado, algo extraordinário acontece. Abraão entra em profundo repouso e Deus se manifesta. Não é Abraão quem atravessa o caminho entre os animais. É o próprio Deus quem passa por ele. O texto bíblico descreve esse momento como uma manifestação divina, simbolizada por fogo e luz, confirmando que o cumprimento da promessa não dependeria da força humana, mas da fidelidade divina. É nesse contexto que Deus fala novamente com Abraão e reafirma o que já havia sido anunciado. Ele declara que Abraão seria pai de muitas pessoas, de muitas nações. A mudança do nome agora ganha ainda mais significado. O próprio texto nos lembra que Abrão significava pai exaltado. Mas Abraão passa a carregar um nome maior, mais amplo. Em Gênesis 17:5, Deus declara com clareza: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. A palavra usada aponta para algo que transcende um único povo. Abraão se torna pai de muitas nações, não apenas biologicamente, mas espiritualmente.
um pai de todos aqueles que reconhecem um único Deus. Sara também entra nesse pacto de forma direta. Ela deixa de ser Sarai e passa a ser Sara. Seu nome agora carrega dignidade, propósito e promessa. Ela não é apenas esposa de Abraão. Ela se torna parte ativa da aliança. Deus então revela algo que Abraão ainda não viveria em seus dias, mas que estava ligado diretamente à promessa. O Senhor anuncia que sua descendência passaria por uma terra estrangeira. Viveria tempos difíceis, mas que no tempo certo seria liberta. O texto aponta que esse processo se estenderia por gerações, mostrando que Deus governa não apenas momentos, mas a história inteira. Abraão ouve tudo isso. Ele não vê o cumprimento imediato. Ele não vê todas as respostas, mas ele confia. Sua fé não está baseada no que seus olhos veem, mas na palavra que Deus declarou. Esse momento nos ensina algo poderoso. Quando Deus faz um pacto, ele não quebra. Quando Deus promete, ele sustenta. A aliança não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Abraão segue sua jornada agora carregando não apenas um novo nome, mas um novo peso espiritual. Ele se torna referência, um marco, um início. A história caminha para o futuro, para filhos que ainda nasceriam, para promessas que atravessariam séculos, para povos inteiros que carregariam a marca dessa aliança. Tudo começa aqui, com fé, obediência e confiança total em um Deus que cumpre o que diz. A narrativa avança para um momento de profunda revelação. Depois disso, Abraão seria o pai de muitas nações. Deus também revela que esse caminho não seria fácil. A promessa carrega esperança, mas também realidade. Deus deixa claro que Abraão passaria por um momento difícil fora da terra prometida. No entanto, não seria o fim da história. Pelo contrário, haveria retorno. A terra de Canaã continuaria sendo o destino final, o lugar preparado para seus descendentes. A história mostra que essa promessa não era apenas territorial, mas espiritual. O povo que nasceria de Abraão carregaria ensinamentos de bondade, justiça e fé, valores que permeariam gerações. Portanto, a promessa divina não se limita à prosperidade material, mas a uma missão no mundo. É neste contexto que a narrativa entra em uma nova etapa. A segunda aliança de Deus com Abraão. Deus fala novamente com Abraão e estabelece uma aliança clara e visível. Ao contrário da aliança anterior, esta teria um sinal permanente. A Bíblia apresenta este acordo como a aliança da palavra, conhecida como Brit Milá. Este não é um gesto casual, mas um profundo compromisso entre Deus e Abraão. O ensino é direto. O ser humano, por si mesmo, não é completo. A aliança representa transformação, consciência e responsabilidade. Portanto, Deus determina que todos os descendentes de Abraão participem deste sinal desde os primeiros dias de vida. Abraão, agora com 99 anos, aceita plenamente esse compromisso. Ele não apenas obedece, mas conduz toda a sua casa pelo mesmo caminho. Também participa Ismael, seu filho de 14 anos. Todos aqueles que caminharam com Abraão entram nesta aliança, demonstrando que a fé não era apenas individual, mas coletiva. A narrativa deixa claro que este ato não deve ser entendido como um procedimento comum, mas como uma cerimônia espiritual, um sinal visível de pertença e harmonia com o Criador. É uma marca de identidade, uma lembrança constante do compromisso assumido. Com isso, a história de Abraão entra em um novo momento. O pacto é estabelecido, a promessa ainda está viva e o caminho avança. O que parecia distante começa, aos poucos, a tomar forma no tempo e no propósito divino. O silêncio da caminhada é quebrado por uma pergunta que nasce do coração de Isaac. Ele observa atentamente tudo o que foi preparado e percebe algo que não se encaixa. Então ele diz ao pai que o fogo e a lenha estão ali, mas não vê o animal para a oferta. Abraão olha para o filho e responde com palavras que atravessam gerações. Meu filho, Deus proverá para si o sacrifício no tempo certo. Essa cena se harmoniza com o que está narrado em Gênesis 22, quando o texto revela que Abraão segue confiante, mesmo sem compreender completamente o desfecho. O que acontece a seguir é conhecido, em hebraico, como Akedat Yitzhak.
A ligação, ou amarração de Isaac. Esse termo carrega um peso profundo, porque não descreve apenas um ato físico, mas um momento espiritual extremo. Akedat vem da ideia de amarrar, de se entregar completamente à vontade divina. Abraão prepara o altar, organiza a lenha e, com cuidado, amarra as mãos e os pés de Isaac. O texto deixa claro que Isaac não reage com resistência. Ele aceita. Ele entende. Não é um momento de força, mas de entrega consciente. Pai e filho compartilham o mesmo silêncio reverente diante do Criador. A narrativa segue fiel ao que está em Gênesis 22:9, quando Abraão edifica o altar, dispõe a lenha e coloca Isaac sobre ela. Tudo acontece com ordem, sem pressa, sem desespero. A obediência aqui não é impulsiva, é madura. No instante decisivo, quando a prova atinge o seu ápice, Deus chama Abraão pelo nome. E a resposta é a mesma de sempre: eis-me aqui. Então vem a palavra que interrompe o gesto final. Deus declara que agora ficou claro o temor e o amor de Abraão, porque ele não negou seu filho, o seu único, aquele que lhe era mais precioso. Nesse momento, Abraão levanta os olhos e vê um animal preso pelos chifres. A provisão que ele havia anunciado ao filho agora se manifesta diante dele. Conforme Gênesis 22:13, Abraão oferece o animal no lugar de Isaac, reconhecendo que a fidelidade a Deus nunca termina em perda, mas em revelação. A prova não era sobre tirar algo de Abraão, mas sobre revelar quem ele se tornou. Um homem completamente comprometido com o Criador. Um homem que aprendeu a confiar, mesmo quando não havia respostas visíveis. Após esse evento, Abraão retorna com o filho. Isaac está são, salvo, ileso. Mas algo mudou para sempre. A fé agora não é apenas uma promessa recebida, é uma promessa confirmada pela obediência. Quando Abraão volta para casa, encontra sua esposa Sara já sem vida. A tradição relata que a notícia da prova foi pesada demais para ela. Abraão, então, faz questão de comprar um local específico para sepultá-la. Ele adquire a caverna dos patriarcas, um lugar que se tornaria símbolo de herança, dignidade e continuidade. Isso ecoa o que é narrado em Gênesis 23, onde Abraão age com honra e respeito, estabelecendo raízes definitivas na terra. Abraão viveu plenamente tudo o que lhe foi confiado. Teve muitos filhos, cuidou deles, presenteou cada um conforme o seu caminho. Mas guardou algo que não podia ser dividido: a herança maior, espiritual e material, destinada a Isaac. Não por preferência humana, mas porque a promessa precisava seguir adiante, intacta. E então, aos 175 anos, a vida desse homem chega ao seu encerramento natural. Não como alguém que fracassou, mas como alguém que cumpriu sua missão. Abraão é enterrado por seus próprios filhos, Isaac e Ismael, juntos, lado a lado, na tumba dos patriarcas. Um fechamento silencioso, digno, reconciliador. A história termina como começou, com fé, com família e com propósito. Nada foi em vão. Cada espera, cada prova, cada passo no escuro construiu algo maior do que Abraão podia ver enquanto caminhava. Ele não viveu apenas para si. Viveu para gerar uma herança que atravessaria gerações. Sua vida prova que a verdadeira grandeza não está na ausência de desafios, mas na fidelidade durante eles. Essa história nos ensina que promessas podem demorar, que provas podem ser intensas, mas que quem permanece fiel não termina vazio, termina completo. Porque o que Deus constrói no tempo certo não se perde, não se quebra e não se apaga com o passar dos anos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há histórias que não são apenas para serem ouvidas, mas para despertarem algo dentro de nós. Talvez você esteja vivendo uma espera. Talvez esteja atravessando uma prova. Ou talvez precise apenas lembrar que sua caminhada também tem sentido, mesmo quando ainda não dá para ver o final. Se essa história falou com você, não deixe esse momento passar em silêncio. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer sua fé. Deixe um comentário. Sua palavra pode alcançar alguém que precisa. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, porque histórias assim foram feitas para serem espalhadas. Este canal existe para isso, para lembrar que nenhuma caminhada é em vão quando há propósito. Fique conosco
A próxima história pode ser exatamente a que você precisa ouvir.